na igreja para saber quem escrevia o nome dele direito, viu? Tem Y e S que não acaba mais, né? Mas, Júnior, você é muito bem-vindo, você é amado pela nossa igreja. O Júnior nasceu, tem uma história, ele juntamente com a família na nossa igreja. Mas, Júnior, a gente sempre tem pessoas novas na igreja. Você quer falar um pouquinho de você para a gente, se apresentar àqueles que não te conhecem? Bom sábado a todos. É com a alegria que eu... É recíproco, viu, Daniel? O carinho que eu tenho por todos. Sou dessa igreja, né? Sou dessa casa. Nasci nessa casa, né? Há uns 15 anos atrás. Tô brincando. E agradeço muito a vocês pelo convite. Então, estou na Igreja de Vila Formosa. A gente está um pouco afastado agora por conta da Covid, né? Mas sempre que possível estamos participando de alguma maneira, né? Através de vídeo, através de palestras. Louvo a Deus pela vida de todos que estão aqui. Deus vai continuar cuidando de cada um de nós, como Ele já tem feito. Amém por isso. Este momento é seu, meu querido. Que Deus te Tá abençoe ok, e te use, tá bom? Estamos tá atentos. joia. Queridos, nós estamos vivendo um período muito difícil, né? Parece que as notícias ruins, elas não param de chegar, né? E a gente vê aí em jornais, cada dia, doença que volta, guerra no mundo, mas nós sabemos que o Espírito de Profecia fala que, o próprio Apocalipse fala, né? Apocalipse 1, capítulo 1, diz que são abençoados aqueles que leem as profecias. Então, nós já sabíamos que todas essas coisas, elas sobreviriam ao nosso mundo. Deus, ele já nos avisou anteriormente para que nós estivéssemos preparados, né? E o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é que Deus tem um projeto para nós, né? Deus tem um plano para que nós cumpramos, mesmo em face de tudo que está acontecendo. É importante nós estarmos aqui juntos na igreja, é importante nós orarmos, porém, nós não podemos esquecer que nós temos uma missão muito importante, né? E a missão que nós temos é de levar Cristo, levar essa mensagem de salvação para um mundo que está em trevas, para um mundo que está padecendo. Nós ainda temos uma consolação, né? Nós temos um consolo, que é saber que Cristo está voltando, que essa terra em breve vai passar, ela vai ser renovada, vai ser transformada. Mas existem muitas pessoas ao nosso redor que não conhecem, não sabem disso, né? Isso conta conosco para que a gente leve esta verdade para essas pessoas. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides aqui para que a gente possa considerar, tá bom? Sempre o visual é importante para nós, né? Então, queridos, quero compartilhar com vocês é que Jesus Cristo ele foi um grande presente para o mundo. A época que Jesus nasceu, eu vou aumentar aqui para vocês poderem ver melhor. Deixa eu ver. A época que Jesus Cristo nasceu, ele foi um grande presente para aquele momento. O mundo estava em trevas, havia várias religiões diferentes. O Império Romano estava dominando por aquela região, por boa parte do mundo. Havia adoração, né, ao imperador. O povo de Israel estava sem rumo, estava na mão dos sacerdotes que haviam desvirtuado a religião. Eles haviam transformado a religião numa série de regras, numa série de normas impossíveis de serem seguidas, não é? Pobreza, tristeza, angústia. Foi exatamente na plenitude do tempo, né, que Jesus nasceu, cumpriu a profecia de Daniel. E Jesus foi uma grande luz para o mundo, né? Lá em Mateus, capítulo 2, versículos 10 a 11, eu vou ler aqui, quem quiser ler comigo, acompanhar, fique à vontade. Mas Mateus, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz o seguinte:
E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Né? Então, a notícia de que Jesus haveria de nascer já havia corrido boa parte do mundo, e esses magos, né, que foram visitar Jesus e abençoar Jesus, eles também sentiram do seu país distante, né, que uma grande novidade estava vindo ao mundo, uma esperança estava vindo, e vieram de longe para poder conhecer esse Messias, e trouxeram presentes, né? Trouxeram ouro, incenso e mirra. Queridos, os presentes que Cristo recebeu representam o que ele seria para o mundo. Olha que interessante. Nos presentes que esses magos levaram para Jesus, eles já estavam fazendo uma profecia. Eles estavam mostrando o que Jesus seria para o mundo. E estavam mostrando que Jesus quer que nós sejamos para o mundo também. Não é? Então, o que eu vou fazer agora, comentar com vocês, é um pouco sobre os presentes que Jesus recebeu e o que Jesus espera que nós sejamos. Não obstante ao período de trevas que nós estamos vivendo, a grande tristeza, Jesus conta conosco. Nós nunca podemos tirar da nossa frente, né? Nunca podemos tirar como nossa principal missão essa questão, salvar pessoas que estão em trevas. E olha que interessante, o primeiro presente que Jesus recebeu foi o ouro, né? Tão apreciado ouro. O ouro, ele é um metal que faz parte dos metais nobres, está aqui amarelinho, eu estou mostrando a flechinha, né? São chamados metais nobres. Por que tem esse nome nobre, né? Eles são pouco reativos, eles não se misturam com outras substâncias, eles são resistentes à corrosão, por isso que o ouro é escolhido para aliança, né? Para algo que deve durar muito tempo. E o ouro é um metal nobre e precioso. Eu quero comentar com vocês o que quer dizer isso, né? O fato dele ser nobre é que ele não se corrompe, e o fato de ser precioso é porque tem pouco, né? Tem pouco dele na terra. Queridos, Cristo quer que nós sejamos nobres e preciosos também para o mundo. São poucas as pessoas hoje em dia que temem a Deus, são poucas as pessoas hoje em dia que colocam a Deus em primeiro lugar nas suas vidas, e são poucas as pessoas que não se corrompem com as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Nós temos um valor tremendo se nós estivermos ao lado de Cristo e se nós nos mantivermos nobres e preciosos. Olha que interessante o que diz aqui o livro de Isaías, capítulo 13, versículo 12. Aqueles que se mantêm firmes na fé até o fim sairão da fornalha de prova como ouro fino, purificado 7 vezes. O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos na fornalha, né? De aflição, de perseguição, alimento caro, incerteza política, o mundo político, né? A economia mundial também está incerta, mas olha que diz aqui, que toda essa aflição, ela serve para nos refinar, né? E o profeta Isaías diz: farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir, né? Então, Ofir era uma região em que as pessoas dali sabiam purificar muito bem o ouro, eles eram ourives, né? Eles sabiam como purificar o ouro, eles sabiam como tornar o ouro de melhor qualidade, tirando toda a escória que tivesse ali. E Deus, ele está permitindo que nós passemos por tudo isso, para que nós nos aproximemos dele, para que nós possamos avaliar se existe algum ponto em nossas vidas que precisa ser provado no fogo, né? Por quê? Porque ele tem uma grande obra para nós. Olha essa citação do Espírito de Profecia. Quando estiverdes sob provação, lembrai-vos de que a fé provada na fornalha da aflição é mais preciosa do que o ouro provado no fogo. Lembrai-vos de que alguém vigiando a todo momento para ver quando a última partícula de impureza
é removida do vosso caráter. Então, não é por acaso que nós passamos por aflições, né? Existe alguém vigiando a todo momento para ver quando a última partícula de impureza é removida de nosso caráter. Deus está trabalhando conosco, removendo cada partícula de impureza, para que nós possamos cumprir o objetivo que nós temos, não é? É levá-lo a esse mundo em aflição. Então, nós temos que louvar a Deus também pelas nossas aflições, pelas nossas provações, né? Ele estará conosco até a última partícula ser retirada. Patriarcas e Profetas, página 153. O caráter reto é de maior valor do que o ouro de Ofir. Sem ele, ninguém pode subir a uma altura honrosa. Mas não se herda o caráter, não se pode ser comprado. A excelência moral e as belas qualidades mentais não são resultado do acaso. Os mais preciosos dons não são de valor algum, a menos que sejam aperfeiçoados. Nós temos que nos aperfeiçoar nesse momento, não é? Não ficar pensando só na nossa dor, só nas nossas provações, mas não tirar de vista o propósito de Deus. A formação de um caráter nobre é obra de uma vida inteira e deve ser o resultado de esforço diligente e perseverante. Deus dá as oportunidades, o êxito depende do aproveitamento das mesmas. Deus está nos dando a oportunidade de aperfeiçoar o nosso caráter, não é? Nas provações. E aqui a citação diz que a formação de caráter é uma obra de uma vida inteira e de resultado de esforço diligente. Que esforço é esse? Buscar a Cristo, não deixar a comunhão, estar participando, né, na presença dele junto com os outros irmãos, colocar a comunhão com Deus em primeiro lugar no nosso dia. Essa é a nossa parte, né? Entregar as nossas preocupações nas mãos do nosso Deus. Tudo isso entra no esforço diligente e perseverante a cada dia, a cada momento, né? Queridos, um outro presente que os magos levaram, que Cristo, que simboliza a obra de Cristo e a nossa obra também, né? É o incenso. O incenso, então, aqui nessa figura, ele era colocado, havia fogo, né? Uma brasa aqui no altar do incenso, e eram levados ali, né? Plantas que liberavam um cheiro suave. E esse cheiro suave, ele dominava as duas partes do santuário. Vamos ver ali Apocalipse, capítulo 8, versículo 4, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o que é esse incenso que o sacerdote colocava, né, para perfumar todo o santuário, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui em Apocalipse, capítulo 8, versículo 4, diz assim: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, o incenso, ele simbolizava esse cheiro suave, que as orações de todos os santos, a oração de todo o povo de Israel, havia sido aceita, subiu como um cheiro suave a Deus, né? Agora nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 2. Lá o livro de 2 Coríntios, o capítulo 2, os versículos 14 a 16. 14 a 16 diz o seguinte, no capítulo 2. Diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Pois nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheio de morte para a morte, para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? O que está falando aqui? O que Paulo está falando para nós, queridos?
que nós somos para o mundo um perfume de Jesus. Amém? Porém, nós também podemos ser cheiro de morte para a morte. O que é isso? Nós podemos ser uma bênção ou uma maldição para as pessoas do mundo. E nós podemos escolher hoje com Cristo se nós vamos ser um cheiro suave ou uma maldição para esse mundo, né? Se nós estivermos com Ele, Ele pode nos usar para sermos fragrância. Onde nós estivermos, onde nós passarmos, as pessoas sentirão a presença de Cristo. Mensagens aos jovens, olha que importante essa citação. Aquele que está em Deus está em amor. Todos quantos, por experiência, se relacionaram realmente com amor e a eterna compaixão de nosso Pai Celeste, hão de comunicar luz e alegria onde quer que se encontre. Sua presença e influência serão aos que com eles convivem, como o aroma agradável das flores, porque estão ligados a Deus e ao céu. A pureza e a beleza exaltadas do céu são por meio deles comunicadas a todos quantos chegam ao alcance de sua influência. São, na verdade, um cheiro de vida para a vida. Amém? E está dizendo aqui que todos que estão com Deus, né? Todos que, por experiência, se relacionam com Ele, eles são um cheiro de vida para a vida. Então, Deus conta conosco, né? Para que nós sejamos ouro, incenso e a mirra, né? A mirra, essa plantinha aqui que vocês estão vendo, ela era usada lá em Êxodo 30, 23 a 30, conta que a mirra era juntada, misturada com óleo, e esse óleo, então, era aspergido nos utensílios do templo, né? E esse óleo, ele simbolizava santificação, né? Ele impedia que a madeira estragasse e, ao mesmo tempo, era uma unção daqueles utensílios, né? Usado nos templos bíblicos para fazer o óleo da unção. É também um perfume. Ela era usada no Egito para o embalsamento de múmias, né? E olha que interessante isso. A mirra com óleo, ela preserva o corpo e impede o crescimento de bactérias e outros seres que causam a degradação. As pessoas do Egito já conheciam isso e usavam essa mistura de mirra para poder preservar e não deixar os corpos degradarem, né? Então, olha que interessante aqui. Fazendo um resumo, Deus quer que nós sejamos um ouro, incenso e mirra. Ouro, para que as pessoas possam conhecer o caráter de Cristo, mostrar que nós somos incorruptíveis diante do mundo corruptível. Incenso, Deus espera que nós intercedamos por pecadores. Assim como o sacerdote colocava ali, né, aquela planta que soltava um cheiro e ele intercedia pelas pessoas, pelo povo, Deus quer que nós intercedamos por pecadores. E Deus quer que, como a mirra, nós livremos o mundo do pecado, da morte e do mal. Amém? Esse é o propósito de Deus para nós. Então, nós não podemos ficar só, né, chateados, tristes, pensando em nossos problemas. Nós temos uma tarefa grandiosa a fazer. E essa tarefa é representar Deus ao mundo com essas três características aqui. Eu trouxe aqui a figura de Daniel, né, que é um exemplo para nós de pessoa que representou um grande presente ao mundo. Na cova dos leões, né, que milagre tremendo que Daniel viveu. Nós também podemos viver milagres tremendos em nossas vidas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para salvar o mundo. Aqui eu coloquei alguns versículos mostrando grandes feitos de Daniel, né? Aqui em Daniel 6, 1, 3, fala que o rei Dario, quando ele subiu ao trono, ele queria uma pessoa especial. Vamos ler juntos? Daniel 6, Daniel capítulo 6. Olha que bênção que foi Daniel para o mundo. Daniel capítulo 6, versículos de 1 a 3. Lá diz o seguinte: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, espécies de governadores, né, que estivessem por todo o reino. E sobre eles pôs 3 presidentes,
dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, né? Para que o rei não sofresse dano. No versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Não é? Então, queridos, a vida de Daniel foi um cheiro suave. Né? Daniel, aí no capítulo 9, 15 e 19, depois vocês podem ler, ele faz uma oração tremenda para libertar o povo, para pedir para Deus. Né? Ele já sabia que 70 anos de cativeiro estavam passando. Então, Daniel faz uma oração tremenda a Deus. E ele pede que Deus livre o seu povo. Né? E lá em Daniel 9, 23, vamos ver a resposta que foi dada a Daniel. Daniel intercede pelo povo. Daniel pede para que Deus dê mais uma chance para o povo. Lá em Daniel 9, 23, ele recebe a resposta do céu. E olha que tremenda resposta. No princípio das tuas súplicas, o anjo Gabriel falando com ele aqui, né? No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Foi falado para Daniel, Daniel, a tua oração será atendida. Quando você começou a orar, já estava tudo preparado, né? Queridos, nós temos que ser Daniéis para o mundo. Olha que interessante, outra coisa que eu queria, já terminando, segredo dos magos, né? A gente fala muito pouco dos magos. Como que esses magos de um país distante, né, eles reconheceram o nascimento de Cristo, e o povo de Israel, que era um povo preparado, que tinha as profecias, tinha tudo ali na mão, né, não reconheceram Jesus. Como os magos reconheceram e serviram em meio à apostasia de sua terra. Nós não podemos esquecer que de onde eles vieram era uma nação mais apóstata ainda. Era uma nação que cria muito em deuses, né? Fazia a leitura do céu, né? Fazia a leitura do futuro, olhando o intestino de animais abertos. Né? Como que esses homens conseguiram reconhecer Cristo? Aí vem os segredos. Eles ouviram falar de Cristo e eles colocaram o nascimento de Cristo como a realidade mais importante de suas vidas. Queridos, a verdade do Evangelho chegará a todas as nações. Nações apóstatas, nações que têm outros deuses. Mas cada um vai poder escolher servir a Deus ou não. Então, não é uma desculpa para nós pensarmos, né, porque estamos numa época difícil, que poucas pessoas creem em Deus. Estes homens, quando ouviram falar de Jesus, né, eles colocaram Cristo como a verdade mais importante. Eles deixaram se guiar pela estrela e não por si mesmos. Foram guiados pela estrela de anjos, né? Por vários dias até encontrar Jesus. E eles estudavam diligentemente as Escrituras. Diante de tantos outros livros, este era o mais importante. Queridos, aqui está o segredo dos magos, né? Nós temos que escolher Cristo, deixar-nos seguir por Ele e buscarmos Ele diligentemente através das Escrituras. Que bênção esses homens foram, né? O Espírito de Profecia comenta que os presentes que eles levaram foi vendido por José e Maria, né? E foi o sustento deles no Egito. Então, eles levaram bênção para o próprio Jesus, né? Que coisa tremenda. Espírito de profecia, todo aquele que ama deveras a Deus terá o Espírito de Cristo e fervente amor por seus irmãos. Quanto mais o coração de uma pessoa estiver em comunhão com Deus, quanto mais suas afeições se concentrarem em Cristo, tanto menos ele se perturbará com as asperezas e vicissitudes que encontrar nessa vida. Aqui está o segredo para nossa paz, né? O segredo de Deus, que Deus pensou para que nós tivéssemos paz, é que nós estivéssemos trabalhando por outras pessoas. Incrível, né? Mas quando nós trabalharmos com os outros, as vicissitudes, as dificuldades dessa vida, elas não vão nos perturbar. Incrível, né?
Convite, eu termino com esse convite aqui. Desejar a todas as nações, página 65. Se dermos o coração a Jesus, tralhemos também as nossas dádivas. Nosso ouro e prata, nossas mais preciosas posses terrestres, nossos mais elevados dotes mentais e espirituais, ser-lhe-ão inteiramente consagrados a Ele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Amém? O meu desejo é que todos nós nos entreguemos a Cristo, porque Ele conta conosco para que nós possamos salvar outras pessoas, ser o ouro e ser em mirra nesse mundo que está padecendo. O projeto de Cristo para que nós tenhamos paz é que a gente salve outras pessoas, né? Então, que nós possamos fazer uma reflexão nessa manhã, nesse dia de sábado, como que estamos cumprindo esse propósito de Deus para nós? Será que nós estamos envolvidos só com as nossas dificuldades, só com os nossos problemas? Como que está a nossa parte de evangelismo? Como que nós estamos atuando para levar a luz nesse mundo? Quanto mais escuro o mundo, mais brilha a luz, né? E Deus conta conosco para que nós sejamos luz para esse mundo. Que Deus possa nos abençoar ricamente. É o nosso desejo, nossa oração. Amém. Amém, Juninho, muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Eu que agradeço. Você quer escolher um hino, Júnior? Vamos sim, deixa eu pensar aqui um hino. Vamos cantar o Bem Junto a Cristo? Tá bem. Andrezinho, pode colocar para nós, por favor, Bem Junto a Cristo? Cadê o Andrezinho? Você consegue colocar, mãe? Vai que o Daniel mesmo vai tentar colocar aqui. Só um minutinho, Júnior, enquanto o André não aparece aqui, eu vou colocar aqui.